E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes. Hoje vamos falar de um tema super interessante que está na mesa de todo brasileiro, que é carne, tecnologia e o mercado dessa carne. E aí, Acácio, bem-vindo. Obrigado, Diógenes. Esse assunto é bem interessante, né? O mercado da carne aí, essas ondulações que vem variando. E vamos trocar uma ideia bem interessante aqui hoje, hein? E hoje nós trouxemos dois convidados, um convidado e uma convidada, todos os dois de peso nesse assunto, né? Que a gente vai falar hoje com Conrado Giraldi. Muito bem-vindo, Conrado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Conrado, que é médico veterinário formado na UNOeste, em Presidente Prudente, natural de Botucatu. Atuou inicialmente em reprodução animal, grandes projetos de inseminação, jurado da ABCZ, mercado da carne. Em relação à carne, você sabe um pouquinho, né, Conrado? E tem hoje, está no grupo Apoio Genética e também Confraria da Carcaça Nelore. Bem-vindo, Conrado, é um prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante hoje aqui. É isso aí. Show de bola. Ficou para eu apresentar os tecnistas, né? É seu karma. Nossa amiga Arlene Nunes, zootecnista formada também pela Universidade Federal de Roraima. Atuou no controle de qualidade na consultoria de abates de frigoríficos. Hoje é encarregada do setor de bem-estar animal do abatedouro frigorífico Frigo 10. Seja muito bem-vinda, Arlene. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. É isso aí, a Arlene também é certificadora PEC-BR, sabe muito da qualidade da carne, principalmente no nosso estado, né, Arlene? Então vai ter muito a contribuir, muito... Eu quero polêmica, gente, eu quero polêmica. Vocês não guardam nada, não, porque senão fica ruim. Começar aqui com o Conrado, que é nosso convidado de fora. Dona Arlene, você me dá licença. Conrado, conta um pouco de como você entrou nesse mercado da carne, né? A gente sabe que a história é longa, é comprida, mas conta um pouquinho aí de como que você tá como que você entrou nessa paixão nacional que é a carne de qualidade. Fui fazer veterinária em Presidente Prudente. Fui fazer veterinária lá em Presidente Prudente, pensando em trabalhar com cavalo. A verdade foi essa. Depois que fiz especialização em reprodução, tanto lá na Unesp de Botucatu, tanto em bovinos quanto equinos, e voltei para Presidente Prudente depois da pós, né, da residência lá em Botucatu, e o mercado de bovino tomou conta, reprodução, grandes projetos, foi o que a gente começou a trabalhar. E depois, antes da formação final, que eu formei em 98, em 97 eu fui para Uberaba fazer o curso da ABCZ de formação de jurados. O curioso foi que eu fui em 97 por influência dos meus amigos de faculdade, e fui efetivar só em 2007. Caramba. E de lá pra cá, aí a culpa é do Nelore. Aí eu falo nitidamente, o Nelore virou uma paixão e eu me tornei jurado, julguei por 10 anos. Aí em 2017 eu fiz um último julgamento na Bolívia e falei, não, agora eu vou focar mais na empresa também e já tá bom, né? Eu gostava muito de estar nas pistas e tudo mais. Mas a paixão continua com a consultoria, com o trabalho em grandes projetos da raça Nelore. E essa vem sendo uma grande evolução, né? E junto, para poder evoluir como consultor, aí eu conheci a ultrassonografia de carcaça há aproximadamente uns 10 anos, né? Num primeiro momento, quando me apresentaram, bem dizer, a ultrassonografia de carcaça, assim, a gente surgiu a gente estava numa central de coleta de sêmen, numa reunião conversando, e me apresentaram o pessoal da ultrassonografia. Eu falei, não entendo nada. Não sei nada. Vamos começar a conversar e tal. E naquela época foi bastante interessante, porque eu vinha buscando uma ferramenta para complementar todo o trabalho de consultor numa raça de corte, que é a raça Nelore,
E a ultrassonografia de carcaça, eu venho estudando ela já tem praticamente 10 anos. E ela entrou como uma luva, e ela hoje é a minha ferramenta de preferência no trabalho de seleção. É um complemento muito grande, né, Conrado? É fundamental, porque com a ultrassonografia de carcaça, você conhece o animal por dentro. Então, eu já sou envolvido com a raça de antes de começarem a trabalhar com a ultrassonografia de carcaça no Brasil, né? A gente sabe que ela começou muito forte nos Estados Unidos e todo o desenvolvimento do Angus lá foi através da ultrassonografia de carcaça feita pelo software, pelos softwares que tem lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai entrar falando bastante depois de carne de qualidade, né? Que veio e é hoje muito associado Angus, né? Carne Angus, carne de qualidade. Então veio desse contato. Então é fundamental hoje a ultrassonografia para você conhecer o animal por dentro, não só por fora, como a gente fazia os primeiros acasalamentos. Conhecer no olho, né? E uma notícia boa que você fala é que os Estados Unidos fez com o Angus. Então, o Angus, ele não nasceu com o marmoreio pronto. Ele não nasceu com a qualidade de carcaça que ele tem hoje. Ele foi feito. 40 anos lá, mais de 40 anos. E tem quantos anos que a gente está fazendo ultrassonografia? 20 no máximo? Eu conheço faz 10. Pois é. Então, assim, a gente tem mais 10, 15 anos no mínimo para evoluir o Nelore e trazer uma carne de qualidade ali para a sua região, né, Arlene? É isso mesmo, assim. A ultrassonografia, além de tudo isso aí que proporciona de conhecer, ela te dá maior poder de tomada de escolha, né? Porque você sabe quando você pode estar terminando aquele animal e você sabe também quem que você vai colocar pra frente, qual que é o animal que você vai reproduzir pra frente. Você diminui a chance de erro, né, Cássio? Isso. E essa técnica é bem nova aqui no estado, né? No estado, assim, eu vou até responder na frente do Conrado. No estado, a gente teve 3 semanas atrás a primeira ultrassonografia de carcaça, que é com o parceiro da Apoio, né, Conrado? Você pode falar muito bem do pessoal. Explica um pouco o que é o trabalho deles, né, Conrado? No começo do ano, a gente teve um primeiro contato através de um leilão, né, nosso da Apoio Genética, todo janeiro. A Apoio Genética é a nossa empresa mãe, vamos dizer assim, né? Hoje a gente é um grupo Apoio Genética, eu tenho mais 2 sócios, o Leandro, que é o sócio desde o início, e o Rodrigo, que entrou mais à frente e comanda toda a parte da Apoio Serviços, né? Mas a Apoio Genética, ela faz todos os seus leilões no começo do ano. A gente montou ela no ano 2000, então ela tem 24 anos. A gente já faz leilão há 15 anos. E o Rodrigo, criador aqui de Roraima, participou do nosso leilão, comprou. Depois a gente começamos a conversar de genética, começamos a conversar de embriões, falar da raça Nelore. E o Rodrigo foi para lá, a gente conversou pessoalmente enfim, de lá para cá, agora no final de abril, veio a equipe da DGT, que é uma grande parceira nesse trabalho da ultrassonografia de carcaça, né, que eles têm hoje uma grande equipe no Brasil todo, né? É o software americano que eles trabalham, então a ultrassonografia completa, é o que mostra todos os detalhes de todos os dados da ultrassonografia. Depois a gente entra nos detalhes da ultrassonografia. Então, o pessoal, pela primeira vez, o pessoal da DGT veio até Roraima para fazer a avaliação prévia dos animais, que agora, nessa minha primeira vinda também ao estado, a gente está fazendo toda a parte complementar do trabalho de seleção da raça Nelore. Então, precisava desses dados para a gente poder iniciar esse conjunto de informações. E a Arlene falou muito bem, a ultrassonografia de carcaça, ela
nos dá subsídio para tomada de decisão. E aí? Então, pode ser num animal comum para o abate, que você vai destinar ele para uma carne choice, para uma carne reserva, para uma carne commodity, né? De acordo com o que a predisposição genética daquele animal apresenta, ou para a seleção de uma raça. Uhum. Então, e a gente está falando da raça Nelore, é a nossa raça mãe aqui, mas assim, para todas as raças Sim. de corte, de leite. Sim. Então tem muito mais hoje corte, lógico, por conta do trabalho de qualidade de carne, que não tem volta. Eu falo paladar não tem volta. Ele não regride, né? Não, depois que você conhece uma carne realmente diferenciada, um padrão diferenciado, e você começa a entender essas diferenças, né? Aí é difícil você comer um trem ruim de novo. Né? Sem reclamar. Ô Arlene, igual, o Conrado tá falando aqui do mercado nacional. Mercado nacional, e você veio aqui especialmente para falar do mercado de Roraima. O que você tá vendo nessa carne do mercado de Roraima? Você trabalha diretamente ligado à qualidade de carcaça, ao bem-estar animal, que tem uma correlação altíssima, e a qualidade. O que você vê ali no Frigo10, que é um dos nossos colaboradores aqui, né? O que você vê no Frigo10 que tá chegando ali de qualidade, principalmente relacionado às raças, a qualidade da carne, aquela correlação que ainda está existindo muito, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O que a gente tem recebido ali, né? Muito animal jovem, a gente já vem recebendo. O pessoal consegue entregar aí animal de 0 dentes em confinamento. E aí a gente recebe tanto F1 de Angus, eu recebo também F1 de Senepol, F2, mas eu recebo muito Nelore. E o nosso, ele ainda não consegue alcançar um padrão de acabamento que o F1 do Angus ou do Senepol vai entregar, sabe? E a base desses animais, né, superiores que eu tenho recebido é essa. 0 a 2 dentes, são poucos os que chegam para mim ali de 4 dentes, mas o que eu tenho impressão é de que precisa estar fazendo um trabalho melhor ali na alimentação, segurar mais um pouco esse Nelore para a gente conseguir entregar um padrão aproximado do que o F1 está conseguindo entregar hoje em dia. Mas é o que você falou também, né? Um ponto que é de se destacar é que esse F1, todos eles são confinados. Uhum. E a raça Nelore, ela... Isso para mesmo padrão que eu tô te falando. Tá confinado, né? Os dois, tanto o F1 quanto o Nelore, há confinamento. Exato. Agora o Nelore, se você botar um desafio... Por isso que o trabalho da raça Nelore para melhorar essa carcaça dele, a hora que melhorar, ao meu ver, não vai existir outra raça no país a não ser o Nelore, pela rusticidade de aguentar em Roraima. Você pega um Angus puro, solta para cobrir uma vacada, você não vai sair debaixo da árvore. Tem um ali para a região que a gente roda ali, que a gente vê toda vez que passa em frente à fazenda, o touro tá lá debaixo da árvore. Porque tem um monte de árvore também. Deve ser. Mas não tem rusticidade e não aguenta. Então, assim, é um ponto importante dessa melhoria, dessa ultrassonografia, não só dela, mas também igual eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do Conrado, de acompanhar o trabalho da DGT. Eu vi que o diferencial de fazer isso daí é absurdo. É absurdo. E aí você vem, igual ontem, você fazendo um acasalamento baseado na ultrassonografia de carcaça e baseado na genealogia do animal, você une tudo, né? Que a gente tem muito aquela briga de número e de morfologia, né, Conrado? Você é um fã de número, né? Eu supersticioso. Na verdade, assim, eu acho que toda ferramenta ela tem que ser utilizada de acordo com o seu objetivo e principalmente com a relevância e confiança que você tem nela. Então, quando a gente fala de avaliações genéticas de grupos grandes, por exemplo, de diferentes realidades, a gente fala da carne de Roraima. Aqui é um podcast do estado, vamos dizer assim. Tudo lógico. Roraima
vai daqui a pouco fornecer genética também para todo o Brasil. A raça Nelore é muito bacana por conta disso. Agora a gente teve a Exposebu, o pessoal de Roraima estava lá participando, né? A gente acompanha, vê compras importantes e vê esse trabalho muito legal que tem essa relação genética. Eu me lembro na Mundo Novo, o pessoal comentou bastante das vendas para Roraima, né? É um pessoal, tanto o Dr. Eduardo, que e o Daniel, que são bons amigos lá da Fazenda Mundo Novo, o Nelore Lengruber, que todo mundo conhece, eles têm um carinho muito grande pelos compradores daqui, e Roraima tem uma relação muito forte com a genética deles. Sim, né? sim. Então eu me lembro muito bem disso e desse trabalho. O resultado, né, da resposta do animal no confinamento vai depender da genética. Então a gente tem que evoluir geneticamente. A gente tem várias linhas de trabalho. Tem gente que seleciona Nelore só puro de origem, né, importada, que são os POI, né, que animais de seleção mais antiga. A gente tem alguns trabalhos aqui também. Eu sei que vem muita genética do Nelore do Golias, né, para cá. Então aí é um trabalho fechado numa linhagem, que é a linhagem do Nelore do Golias, que estudos também de universidade mostraram que essa linhagem do Golias importado, ela tinha uma facilidade maior de marmoreio na carne, né, de impor essa característica do marmoreio na carne, e também algumas coisas relacionadas às enzimas. Aí a gente fala um pouco de maciez e algumas coisas a mais relacionadas em cima disso. E existem trabalhos já americanos de seleção para maciez, feitos também por ultrassonografia de carcaça, ainda em desenvolvimento, que eles estão fazendo lá. Você vê, a evolução é constante. Não para. Então, a gente tem que buscar uma evolução genética. Você imagina a competitividade que a gente vai ter e a importância que tem o estado de Roraima pela localização, da gente ter um Nelore, que você comentou, um Nelore de qualidade. A hora que a gente tiver a carne no nosso custo, para poder inclusive exportar, com qualidade compatível com o que o pessoal tem, aí é outra... Até puxando para essa linha da exportação, o Frigo 10 vem fazendo exportação, né, Arlene? Sim. Se puder falar um pouquinho sobre isso daí. A gente tem crescido bastante. O Frigo 10 hoje já exporta Suriname, né? Já tem relações Suriname, Guiana, Venezuela. E além das locais e interestaduais, a gente já tem conseguido fazer isso. E essa exportação, ela vai dessa carne nobre ou a gente está conseguindo mandar a linha toda, né, para lá? A gente consegue enviar a linha toda. Já atende bem com tudo aquilo que a gente produz em Roraima, as exportações. E uma pergunta que eu queria te fazer, Arlene, é sobre essa questão que ele fala do marmoreio. Você nota, porque na sua classificação, não na sua, mas é a linha que foi trabalhada para ser classificado lá, os protocolos, você nota que quanto mais nobre a carne, mais marmoreio ela vai ter mesmo. Vai avançando. Vai avançando isso aí. Você explica um pouco também e vê não sei se você ouve falar muito do comprador, né? Do consumidor final, se ele dá esse feedback para você, né? Então, o que a gente faz muito ali, né? As nossas desossas das linhas especiais do Frigo 10, a gente tem ali duas linhas, uma que vai, a Super Prêmio, exigir que esses animais venham com uma linhagem taurina, então eu preciso ter uma cruza com outros animais taurinos, e a gente tem uma linha Prêmio, que ela já aceita o zebuíno, né? Nessas linhas eu consigo ver muito mais marmoreio, obviamente, no taurino, mas assim, é algo que eu não estava habituada a ver na carne de Roraima. É algo que eu fui conhecer com o meu trabalho no Frigo 10. E, cara, você pega cortes ali que já estão sim no padrão de fora. A carne vem bem bonita, eu consigo...
uma coisa que eu sempre indico, que as pessoas comam short rib. Que o short rib é um corte que tá no dianteiro. As pessoas têm... Quem não busca, né, conhecer... tem um preconceito ali de chamar a carne do dianteiro de carne segunda. Gente, um animal que ele é de genética alta, boa, ele não tem nenhuma parte de segunda no corpo dele. É isso aí. Então, assim, as pessoas vão lá e eu digo, não, você vai provar esse corte aqui que eu te garanto. Aqui tem marmoreio, eu mostro pra pessoa, ele tá ali no vácuo, bonitinho, você tá enxergando. Tem que explicar primeiro o que é marmoreio pra pessoa, né? Isso, vamos lá, Marmoreio é aquela gordura entremeada que você vai ver ali. Então, aqueles traços brancos, né? Aquilo ali vai dar muito mais suculência para uma carne. E aí, eu te dou 100% de certeza que você vai levar a peça e você vai gostar. Porque eu te garanto maciez, marmoreio, suculência ali. E a gente ainda tem algumas pessoas, Conrado, que insistem em dizer que o marmoreio não tem valor de mercado, não tem valor comercial nisso daí. A gente ouviu esses dias para trás aí umas conversas, né, de que não tem valor comercial. E outro ponto também, a questão dessa herdabilidade, que se não existisse a herdabilidade, todo o seu trabalho estaria sendo em vão, você estaria trabalhando à toa. Fala um pouco sobre esse marmoreio, o que faz o animal ter marmoreio? É nutrição, é herdabilidade, é característica genética? O que vem dessa linhagem do marmoreio, que é o trabalho que vocês fazem para poder selecionar isso daí e as correlações que tem, né? Que tem muita dúvida, tem correlação com nutrição, não tem idade, não tem... Explica um pouco sobre isso pra gente. Eu acho que ficou muito bom esse podcast pelo seguinte, a Helene está falando muito do mercado, né, e da parte comercial, e eu posso falar da parte genética, né, para complementar isso. Então, vou explicar. A primeira coisa é o seguinte, né, a gente tá falando do confinamento e tudo mais. Imagina você ter um carro e um avião para você se deslocar. A genética é isso. Então, você só consegue mostrar o que você tem. O que você tem, você não mostra. O problema hoje dos trabalhos de seleção é que o pessoal não mede. O problema é gestão. O problema é técnico, a verdade é essa. Então o pessoal não mede, o pessoal não procura realmente estudar. Muita gente fala coisa errada que a gente ouve por aí. Na né? ânsia do momento. Não, eu acho que por desconhecimento, né? É uma... falta de conhecimento. E aí, comercialmente, a gente é muito forte na parte da inseminação artificial lá na empresa, na Apoio Genética, né? A gente atende muitos clientes aqui em Roraima, no Brasil todo. A gente tem um trabalho diferente. O modelo que a gente criou foi um modelo democrático, realmente. A gente atende o que o cliente quer. Tanto é que a gente tem toda a genética disponível. Se você quiser uma genética antiga, a gente tem. Eu falo que eu sou antigo, né? Eu sou antigo da época de conversar com o pessoal que trabalhou com os primeiros animais que vieram da importação da década de 60. A raça Nelore eu estudei desde da primeira importação em 1870. Então, assim, a herdabilidade... Vamos falar agora tecnicamente das características de carcaça, né? Quando a gente fala muito de ultrassonografia de carcaça, a gente acaba marmoreio. Mas tem muita coisa importante para a gente comentar, né? A área de olho de lombo, ela é rendimento de carcaça, é dinheiro no bolso do pecuarista. É isso aí. Então, a OL para 100 é rendimento de desossa, mais dinheiro no bolso. Você imagina 10% a mais de rendimento de desossa. Daqui a pouco a Arlene fala a respeito disso. É muita grana no bolso do cliente. Né? E o pessoal não entende, não está preocupado com relação a esse tipo de coisa. Depois você tem o marmoreio, né? Você tem o ratil, que é avaliado, que é o desenho do contrafilé. Se ele é mais arredondado, ele tem um ratil um pouco maior. Se ele é mais achatado, o contrafilé... porque, voltando também para o pessoal poder entender, a ultrassonografia de carcaça ela é medida com animal vivo através do ultrassom bem em cima do contrafilé. Então, no contrafilé, quando você mede, você vê a EGS, que é a gordura do contrafilé, e o tamanho do contrafilé, que é medido em centímetros quadrados. Quanto maior o tamanho,
mais rendimento esse animal vai dar no frigorífico. A EGS, todo mundo sabe, acabamento de carcaça, e quando a gente fala de seleção genética, e no trabalho de um fornecedor de genética, quem vai vender tourinho, a importância, a preocupação de um trabalho sério para que você venda um animal que vai somar para fornecer carne para o Frigo10, porque eu tenho certeza que dentro do frigorífico tem alguém lá que fala: a carne do fulano é boa. Com certeza. Vamos comprar de lá. Tô certo? É alguém que fala, não, a própria Arlene já sabe, a carne de fulano é boa, de fulano é boa. Lá não perde não. Fala pro comprador, né, e tal. Então, assim, a herdabilidade que você comentou, a herdabilidade das características de carcaça, no primeiro estudo que foi feito pela Embrapa, eles fizeram uma relação de 30% a 40% de herdabilidade. Porém, depois, com mais estudos hoje, pode trabalhar tranquilamente com 50% a 70% de herdabilidade. Bastante, hein? É alta. A herdabilidade das características de carcaças são altas. Olha a importância da ultrassonografia. Gente, por que você não... Tá vendo? Como se você focar, você vai ter retorno. Se você tiver projeto, você vai ter retorno. Com certeza. O problema todo é gestão. O problema todo é você conseguir identificar e multiplicar. E eu comento muito para todos os meus clientes de consultoria que é um trabalho duro. O trabalho de seleção de uma raça, de um fornecimento de genética, demanda toda a equipe, principalmente o proprietário, tá animado e focado, e desde todo mundo que está preparando para poder fazer as coisas acontecerem numa FIV, numa inseminação, num acasalamento. Aí, rapidamente, a gente olha e analisa, mas a hora que você está vendo aquele animal, você tem que olhar toda a parte fenotípica, porque a gente está falando de uma raça, a raça tem seus padrões. Então a gente tem que seguir isso também, e tem benefícios disso também. Aprumo, o animal precisa andar. Ele vai ter que andar atrás da vaca. Umbigo corrigido para você não... Né? Aqui é tudo pasto limpinho, né? O Brasil todo. Igual no Brasil todo. O Brasil todo, pasto limpinho. Então o animal vai se machucar se ele tiver um umbigo penduloso. Todas as características externas, junto com as características internas, mas você tentar evitar uma consanguinidade e você ver, se você tem um ultrassom que você fez com uma empresa de credibilidade, uma empresa certificada, de preferência, é fundamental você ter isso. Vai pesquisar realmente. E você conhece todos esses animais, você vai conseguir, inclusive, fazer essa complementação de característica. Você não precisa do melhor animal do mundo, mas se eu conseguir produzir e fornecer, e a gente hoje já está conseguindo isso com muito sucesso, já é uma baita de uma realidade. A gente tem projeto hoje aí que já mostra isso há anos, que funciona em cima disso. Você vai ter animais equilibrados. Sim. Animais equilibrados respondem. Dentro do marmoreio, não é só suculência e carne de qualidade. Marmoreio está relacionado a sólido do leite. No gado de leite tem marmoreio. Ninguém fala isso. E muito. Então... Falando de leite, hein, Não, a gente viu a foto ontem, né? Eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo que o Diógenes é todo do leite, né? Eu gosto um tiquinho. Então, assim, tá ligado, tem trabalhos já falando de habilidade materna do marmoreio. Então, não é só a maciez que ele traz, a suculência, é um dos fatores de maciez. A idade, né? A preocupação da idade e tal. E veja bem, a gente tem fazendas de gado comercial lá no estado de São Paulo que única e exclusivamente para
para poder aumentar a lotação da fazenda e produzir mais, gerando mais lucratividade, menor custo de produção, a gente desmama o animal e já coloca no trato. Então você acaba fazendo um super precoce. Acho que quem faz muito esse projeto tá fazendo é o VPJ, né? VPJ já faz e trabalha também muito forte, né? Mas usa muito a heterose, né? Com a raça Angus. Mas a gente tem hoje aí animais de 14, 15 meses de fazendas que a gente toma conta, Nelore, morrendo com 21 arrobas, 14 meses, 15 meses. Você imagina agregando, tomando esse cuidado de só usar animais produtivos e com equilíbrio nas características de ultrassonografia de carcaça, elevando esse padrão. Hoje, você já consegue cooperativas que pagam mais, frigoríficos que têm programa para isso. Você consegue, através da ultrassonografia de carcaça e de acordo com o trabalho interno nas fazendas, selecionar e classificar animal 1, 2 e 3. O 1 é commodity, o 2 é reserva e o 3 é choice. Isso aí te facilitaria demais, né? Para poder fazer esse trabalho. Eu ia até perguntar nessa questão não do pagamento e do que paga, mas a gente sabe que, igual você falou, tem a carne, a Select, a Premium e a do dia a dia, né? Do Frigo 10, as 3 linhas, né? Como que funciona a Beef 10, que é a linha do Frigo 10? A gente tem a nossa carne tradicional, né? Produzida ali nos padrões Frigo 10, segurança e qualidade. E a gente tem as linhas certificadas Beef 10, que aí a gente vai ter aquilo que é grill, né? Que é um prêmio. São animais jovens, são animais bem acabados, mas a gente entra ali para o super prêmio com a Select. Animais que precisam ter teor de sangue taurino, super precoce e um acabamento de 3 a 4, realmente superior. Mas dá pra gente ver que dá pra desmistificar isso nessa questão de ser 100% taurino, né? Então, assim, com esse trabalho do Nelore, dá para botar um Nelore na linha Select com facilidade. Então, assim, depois que selecionar, que ajustar, e dá para ver que tem o pagamento diferenciado. Então, não é um mercado morto, né? A conversa vai ficar registrada, né? Aqui vai estar no YouTube para todo mundo ver depois. É uma polêmica? Pode soltar tranquilo. Não. É uma profecia. O Frigo 10 vai abrir mais linhas. À medida que o mercado conseguir fornecer uma linha... hoje a gente tem lá nos Estados Unidos uma linha green, né? Que o pessoal fala, né? Que é a carne que não é de confinamento, né? 100% a pasto e tal. Então, por que não também, às vezes, uma linha que vai ter um nome, né? De Nelore, que aí a Select tem sangue taurino, né? Mas desde que o pessoal forneça com segurança e confiabilidade, tem que convencer a Arlene. Não, e vai ter que convencer ela. E vai ter que chegar lá com laudo aqui, ó, minha outra fotografia de carcaça aqui, eu tenho aqui para te fornecer, Exato. Tá dado o laudo aqui, apoio genética falou, DGT falou e pronto. Eu tive esses tempos num evento muito bacana da Padrão Beef, que é uma cooperativa de Cascavel, no Paraná. E lá no evento, a gente... tinham vários palestrantes importantes lá, incluindo um deles, o Roberto Barcelos, né, que hoje é referência na carne. Eu sou fã. O Roberto é um grande... ele fez um grande benefício para tudo isso, então é uma grande pessoa em cima disso. Conversamos bastante lá, a gente falou e junto com um outro amigo nosso, a gente conversando num trabalho de comercialização na capital paulista, quando você tem já a carne Nelore para chegar nessa casa de carnes para vender que eles têm em São Paulo, ela acaba antes de chegar. Porque eles falam mesmo o Nelore, ele tem um sabor, o terroir. Ele tem um sabor peculiar. E tem, gente. Tem. Alguns eventos da confraria a gente passa muito bem.
pessoal fornece essa uma hora carne dessa, maravilhosa. E assim, tem realmente, você coloca, derrete na boca. E falando em carne, né? Uma carne maravilhosa. Chegou no ponto do assunto certo. A gente acaba de receber aqui uma carnezinha da hora, com pastelzinho de carne vindo diretamente do churrasqueiro, a melhor carne da cidade. Enquanto vocês se deliciam, a gente vai... O que a gente fala atrai, né? Atrai, a palavra tem poder. Isso aí é certo. Parece né? que o pessoal tava esperando atrás da porta, né? Enquanto vocês se deliciam aí, a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos nossos apoiadores desse nosso projeto. Fiquem à vontade, podem pegar. E vai lá, seu Acácio, pode começar. Deixa comigo. Vamos falar um pouquinho agora do Atacadão Rural, parceria de bons negócios, localizada ali na Avenida Venezuela, aqui na nossa capital, Boa Vista, Roraima. O Atacadão Rural trabalha tanto a linha da pecuária quanto da agricultura, ajudando aí todo o agronegócio do estado. Dando seguimento, Sementes Fatioli, sementes e nutrição animal. É uma representação lá do Atacadão Rural também, e também é um patrocinador aqui da nossa proposta. Leilão Nelores Raízes de Roraima. O leilão que vai acontecer na próxima Expofer de 2024, lá no Parque Dandanzinho, né? Vai ser uma ótima... Isso aí é a base da... É uma linha de trabalho diferente também que o pessoal vem fazendo para disseminar também qualidade de gado no nosso estado, né, Acácio? Exatamente, show de bola. Aproveitar agora para falar do Frigo 10, né? Apresentados aqui pela Arlene, nosso parceirão aí também da nossa proposta aqui. O Brasferro, na pessoa do Brademir, a empresa de soluções, sempre ajudando no desenvolvimento do setor agropecuário do estado de Roraima. E da loja, logo ali em frente também, a BW Eletrohidráulica, sempre ajudando aí toda a linha do agronegócio no nosso estado. E continuando, temos também o Posto Trevo, que é o melhor posto da cidade, que lá tem tudo, até gasolina, até combustível tem lá. Então, assim, se você quiser encontrar qualquer coisa, vá no Posto Trevo. FS Construções e SF Engenharia, construções rurais, terraplanagem, tudo que você precisar na sua vicinal ou na sua fazenda, contatem eles que eles estão à disposição. Agrobato, na pessoa aí do Marlon Agrobato, os melhores produtos agropecuários, tanto coxo de nutrição animal como alimentação, muito bons, cobertos, não cobertos. Fazenda Tarumã, fornecendo uma carne de qualidade aí para o nosso estado, com cria, recria, engorda, touros de qualidade também. Simbiose Agro, sempre ajudando nas lavouras aí, um abraço pro pessoal, Biociência para o Agro. E temos a Solutec Agrotecnologia Agrícola do nosso amigo Acácio aqui, que faz pulverizações com drone, mapeamento, tudo que você precisar na sua lavoura, com o drone é só chamar o Acácio. Show. Temos também a SPR, Gestão e Consultoria Pecuária, nossa empresa, a empresa aqui do nosso... meu sócio aqui. Empresa que está presente, eu sempre brinco nas melhores fazendas aí do estado de Roraima, não é brincadeira. O Jorge vem desempenhando um trabalho excepcional aí, sempre agregando no setor pecuário do nosso estado. É isso aí. Eu vou aproveitar agora, Jorge, que depois que eu observei, já entregou os seus brindes para ele. Já entreguei o chaveirinho e a caneta, tá? Aqui, vou aproveitar agora, fazer a entrega dos meus brindes logo para deixar pro final, né? É bom que eu como um pedaço de carne, hein? Aqui, Arlene, um boné pra você. Muito obrigada. Aqui, meu amigo. Cássio, obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos voltar pro assunto, voltar pra polêmica. Que a melhor coisa que tem é polêmica, né? Comer é bom, mas falar algumas coisinhas que repercute é melhor ainda, né? E vamos falar um pouco, além do que a gente já falou, de ultrassonografia, da linha de trabalho, do que fazer. Falar um pouco sobre a questão dos rebanhos, Conrado. A gente tem muitos trabalhos, igual você falou, direcionado para cá, direcionado para lá, a gente vê muita briga e a gente vê muita coisa fugindo da raça Nelore. Nossa Senhora. Fugindo da morfologia, da qualidade, da morfologia mesmo da raça Nelore. A gente tem genéticas renomadas no país, que a gente não vai citar nomes, mas que fugiram muito disso, buscando muito... mercado, questão de números, questão de venda. O que você enxerga nisso daí, Conrado? E é uma coisa que você, como jurado da BCZ, já está acostumado com polêmica e com briga, então não tem problema de você falar, né? Sempre. Bom,
esse é um assunto que acho que não tem tanta dificuldade de falar, porque realmente está na boca do povo hoje. Eu costumo dizer que tem que tomar cuidado com o certo caminho que você segue. Porque quando você começa a estudar a parte desse trabalho de seleção das raças, isso está na apostila da própria BCZ. Se você focar em uma característica, você perde em todas as outras. Então, você tem que tomar muito cuidado. Antigamente, né, o pessoal peso, aí perdia muito em fertilidade, perdia muito em acabamento, perdia muito em, às vezes, precocidade, porque o animal desenvolvia demais e pro lado errado, né? Então, perdia rendimento de carcaça no frigorífico, porque... E também não dava acabamento, né? Exato, um animal de 1.500 quilos. Não termina nunca, né? Não acaba nunca. Um animal de 1.500 quilos, a grossura que tem o osso. Só a perna. Exato. E o couro, né? Cabeça. Pesa, tudo isso pesa, né? Então, já tinha que tomar cuidado lá atrás, né? Calcula depois. Aí, quando entrou muito forte o conceito dos sumários, né? E o sumário mesmo, ele já fala ali, né? Ele fornece para você uma DEP, que é uma diferença esperada de progênie. O problema é que o pessoal, acho que não entende esse esperada e acaba achando que aquilo é a solução dos seus problemas. Eu tenho certeza que teve gente que virou e falou assim, tá vendo? Não entendia de gado, agora eu entendo. Agora... É só ler. É só 0,1 com 0,1, faz 0,1, touro de central. Nasceu macho, é touro de central. Nasceu fêmea, é doadora recordista lá em Uberaba. E tal. Então, e aí eu classifico hoje o fornecedor de genética em 3 situações, para ficar bem claro, assim. Você tem os numerólogos, né? Que só vê números. Não sabe nem se o animal tem orelha, se não tem, se tem 3 pernas ou não. Só vê número. E tem. Gente, por incrível que pareça, a pessoa não olha o animal. Compra sem olhar o animal. Qual que é o Tanto número? é que o catálogo dos leilões, de alguns leilões, você não tem a coisa do animal, que você só tem os números e pronto. Se você comparar um catálogo de 20 anos atrás com o catálogo de hoje, pode reparar, não tem nem mais o peso do animal, às vezes. Na central mesmo, não tem o peso. Eu falo assim, mas tudo bem, mas qual é o porte desse animal, desse reprodutor? Por quê? Porque, vamos falar uma coisa básica. Você tem um gado pantaneiro, por exemplo, que é um gado miúdo. E você precisa colocar um pouquinho mais de estrutura, levantar um pouquinho mais para ele não ficar batendo na vegetação. Você não consegue mais isso sem realmente outras informações, outros meios e tal. Então, assim, voltando. Você tem os numerólogos, você tem os multiplicadores e você tem os selecionadores. O meu conselho é procure comprar genética de selecionadores. Existem selecionadores que levam muito em consideração os sumários e acabam olhando os sumários de uma forma correta. Como assim, Conrado? Olhar o sumário de uma forma correta? Você tem que avaliar. O pessoal vai muito pelo índice geral. Uhum. O índice geral, ele é composto por peso, nascimento, peso a desmama, o peso sobre ano, parte de stability, tudo mais e tal. Ele é composto por todas as características do sumário, com pesos diferentes. E uma pessoa que vende bezerro, ela não precisa de tudo isso. Então ele está olhando errado, na minha opinião. Ele tem que olhar... lógico, ele vai fazer as fêmeas, ele tem que olhar a parte maternal e tudo mais, mas... Às vezes, dentro da sua vacada, você escolhe um touro para fêmea, que você vai inseminar as primeiras vacas do rebanho.
baseado nas características maternais do sumário. Se você for seguir só a linha do sumário, tá? E o peso a desmama para o restante da população que vai nascer dentro da propriedade, para você poder vender bezerro pesado, pô. Se você vende bezerro no quilo, Sim. isso é fundamental em cima disso, tá? Se depois vai dar certo ou vai dar errado, aí é a outra parte que o pessoal não faz também, que é a lição de casa. Parece que o pessoal olha assim, aqui, ó, esse é o primeiro, esse aqui, eu comprei o primeiro daqui, o primeiro daqui. Acabou. Vai nascer tudo bom. Gente, biologia não é matemática. A lição de casa, o trabalho da fazenda é muito mais importante que o sumário. Essa questão do... É muito mais importante que a ultrassonografia. É muito... Eu tô falando de todas as ferramentas, vamos falar. Você tem que fazer o trabalho interno da fazenda. Vaca que não dá leite tem que ir embora. E não vai desmamar um bezerro que presta, né? E essa questão, igual ele falou, a mesma mãe e o mesmo pai pode ter 4, 5 bezerros e eles ser os 4, 5 diferentes. Você deve notar muito isso na questão do rebanho que chega lá, né? O rebanho de uma mesma propriedade, que às vezes o cara coloca o mesmo touro, a mesma linhagem, e você tem animais muito diferente de acabamento, né, Arlene? Sim. Mesmo lote, às vezes você tem o mesmo padrão ali de morfologia, mas acabamento diferente chega. E se fizesse esse tipo de trabalho, né, seria um trabalho muito interessante a ser feito, principalmente nesses produtores maiores que têm a condição de diluir esse custo. Claro que tudo tem um custo, diluir esse custo para ser trabalhado, né? Sim, uma linha um pouco mais difícil. Uma linha um pouco mais difícil de ser mexida, mas que com certeza vai ser trabalhada aqui no estado, né? A gente sabe que possivelmente, igual ele falou, o próprio Frigodex vai pagar aí uma diferenciação por essa linha de marmoreio, essa linha Prime no estado, né? Então, seria muito bacana. Conrado, uma outra questão que muita gente tem dúvida. Para que fazer ultrassom, vários ultrassons em vaca? Essa questão de herdabilidade, a gente estava até discutindo isso na fazenda. Ela, principalmente do marmoreio e tudo mais, ela vem muito da fêmea mesmo, ela parte muito da fêmea, só do macho. Como que é essa linha de característica nisso, dessa herdabilidade dessas características que são analisadas, né? Diógenes, a resposta dessa pergunta vem muito em confronto com a resposta da última pergunta da Arlene. Se a padronização das fêmeas desse rebanho fosse feita por um trabalho do dia a dia da fazenda, essa oscilação que ela acaba tendo de acabamento, de diferença, seria muito, muito menor. Muito menor. A resposta... Bom, primeiro, eu acho que você perguntou da idade do ultrassom. E a gente voltando no ultrassom, existe hoje também uma polêmicazinha a respeito disso. De você fazer... Cássio gosta da polêmica, né, cara? Você fazer animais adultos. Eu já fui questionado, mas qual o sentido de você fazer o ultrassom numa vaca? O ultrassom tem que ser feito aos 18 meses, sobre ano, grupo contemporâneo, para você poder fazer seleção. Eu concordo plenamente. O ultrassom, para efeito de seleção, numa propriedade, o melhor momento é o sobre-ano e ele tem que ser feito. Isso é de lei e deveria, tinha que ser na cartilhazinha lá de todo mundo que é pecuarista, na minha opinião, porque ali você classifica superiores, os medianos e os inferiores. Vamos pôr em 3 classificações só. Se você conseguir fazer isso já e olhar diferente para o seu rebanho, já vai ser uma grande vitória. Agora, falando de um gado até comercial, e o defeito do pecuarista, na minha opinião, nesse erro de gestão, é não procurar orientação. Contrata uma consultoria, contrata uma orientação para você seguir.
muitas vezes, essa consultoria ela não precisa ser mensal, ela pode ser anual. O profissional passa 2, 3 dias na fazenda, faz um planejamento, deixa na mão do pecuarista para o pecuarista seguir para um gado comercial. Agora, se ele quiser mais, aí a gente tem os planos de consultoria para poder atender cada cliente. Agora, num rebanho de seleção, você... Ou numa vacada comercial também, você comprou animais erados que chegaram na sua fazenda e são provenientes de uma propriedade que nunca fez ultrassom, que tem bastante, lógico, porque é uma coisa até que está sendo implementada. Por que não você fazer um ultrassom nesse animal? Porque o ultrassom, ele vai te mostrar como é o animal por dentro. Se ele for bom, ele vai morrer bom. Se ele for fraco, ele vai morrer fraco. Então, pelo menos você conhece esse animal que você comprou. O ideal seria você ter comprado já com ultrassom, né? Porque você só pegava o que te interessa. Eu ouvi um podcast, eu não lembro quem que participou, não sei se foi seu Chiro, falando dessa questão que foi comprar um gado, era até um gado todo Angus e tudo mais, e queria na linha, não sei se foi o Roberto Barcelos, algum desse pessoal, e que foi lá para comprar, e o cara, na hora que foi vender, o cara falou, comprou, mandou matar, e aí quando matou o gado já não tinha nenhum com marmoreio, nem nada, tudo. Aí voltou no cara e falou, mas o que aconteceu? E tá, não, os de marmoreio eu já fiz ultrassonografia e já matei tudo. Ficou só os outros. Exato. Então, e na mesma linha, no mesmo trabalho, o mesmo gado, só que ele já tirou, selecionou os dele pelo ultrassom de carcaça e mandou embora. Aquilo que a gente comentou, ele fez 1, 2 e 3. Foi. Ele separou antes, em cima disso. O importante é o seguinte, independente da forma como você trabalha, você tem que estar atento a tudo que tem no mercado disponível em cima disso. Agora, eu trouxe para o meu dia a dia e para o dia a dia das fazendas que eu trabalho, dos meus clientes, de compra de sêmen, essa ferramenta da ultrassonografia de carcaça. Por quê? Porque ela mostra uma verdade em cima disso. Então, você está sabendo que você não está comprando gato por lebre. Você tem... Não, já sei. Se você não sabe interpretar, contrata quem sabe. Ah, mas vaca adulta eu não sei interpretar ultrassom. Vai ter que aprender. Você tem que interpretar diferente. E outra, a hora que passou o ultrassom, você tem que levar tudo em consideração. O animal tá prenhe? Não tá. O animal veio da onde? Já veio agora pegou fogo aqui, ó, e tava magro. Então você tem que levar em consideração também. Realmente já rodou aqui nas propriedades do estado. Né? Já tem 3 dias que eu tô andando. Foi no lugar que pegou menos fogo. Foi Campos Novos e Apiaú. Quase nada. Pensa. O isqueiro comeu solto lá. Nossa senhora, fala não. Mas então assim, aí a gente fala ultrassom de sobreano. E se o cliente quer fazer ultrassom na desmama? Eu já tive cliente que me questionou a respeito disso. Falei, pode fazer, não tem problema nenhum. E o que dá? Não, você vai ter que saber interpretar ponderando aquele grupo contemporâneo. Mas é o que a gente discutiu também, né, Conrado? Essa questão que lá para baixo já tá se fazendo muito a tal da programação fetal. Você vende muito bezerro do cedo lá embaixo. Essa célula que é uma célula adiposa, igual a gente conversou, é uma célula adiposa junto com células musculares, são formadas nos 2 primeiros terços de gestação. Então, às vezes, assim, posso estar falando besteira, mas se você fizer ultrassom e saber interpretar num bezerro recém-nascido, às vezes ele vai mostrar que tem ali minimamente, mas porque a célula já está ali dentro. Só não vai dar, acho que porque... aí o pessoal do ultrassom vai poder falar, mas eu acho que não tem a curvatura. A probe para poder fazer esse... Eu sei. Mas assim, a título de exemplo, até nessa desmama, talvez assim, já mostraria com total clareza, porém, igual você falou, ele vai aumentando a célula e mostrando mais. Não, mas vai né? mais longe. Tem um outro cliente nosso que ele faz aos 5 meses. Olha aí.
Ele faz aos 5 meses. Ele buscou a tecnologia para um trabalho de seleção de carne de qualidade também e de bezerros de alto rendimento e é gado comercial. E ele faz. Esse super precoce que morre lá, Arlene, eles morrem com que idade? É 0 dente, mas você sabe mais ou menos a idade real deles? 1 ano, 4 meses, por ali, 1 ano, 6 meses. Então, o que você encurta fazendo isso daí no animal de desmama ali? Você já fez, vai dar certo? Vai, leva pro confinamento. Não vai dar certo? Tira. Porque a diária de confinamento hoje, para ela se pagar, ela tem que se pagar dessa forma, com um valor agregado, o cara produzindo tudo lá dentro, e é uma diária cara, com risco alto, e esse animal que já não vai te dar a característica que você quer, você já leva ele para outra linha de trabalho e não faz ele super precoce e não gasta tanto nele, né? Hoje, você consegue separar os animais. Você comprou, não conhece. Comprou um lote e vai colocar no confinamento. Hoje você consegue selecionar os animais com formação de lote, com data de abate. A Aline já até sinalizou com a cabeça que está correto, então... E assim você tem um lote que vai morrer mais cedo, economizou diária de confinamento. E não é pouco, não. Esse programa. Além de programar, mas um lote como vai morrer com 80 dias, outro com 120. Exemplo. Você tá louco. 80, 120, 150. Mas você tá falando isso através da ultrassonografia? Através da ultrassonografia. Você põe aí 40... Do software. 40 dias a mais de confinamento é R$480 mais ou menos por animal. O software te dá qual é o lote do animal. Você abastece o software com o ponderal que você está estimando de ganho na sua dieta, montou a dieta e tal, e tem lá, 1,5 kg, 2 quilos de ganho diário. Ele vai avaliar o animal por dentro. Ele vai fazer as contas de quando que ele vai estar bonitão lá para a Arlene, para mandar para ela, e vai montar o grupo contemporâneo. Sei. E vai falar, a data desse daqui é dia 15 de maio, esse aqui 15 de junho, esse 15 de julho. Pode colocar na escala. Vai estar pronto. Se você fizer as contas da economia... Tá louco. Um confinamento... É muita grana. Uma diária mais... Eu tava vendo a diária mais barata do Brasil hoje de confinamento é em torno de R$12. Então... Com certeza é longe daqui de Roraima. É longe. Não, é longe, mas é uma diária, assim, de um confinamento muito grande de R$12. Você pega um confinamento pequeno, de 1.000 cabeças, 800 cabeças, 500 cabeças, você tem uma diária aí de no mínimo R$16, R$18. Aí você deixa 20 dias, 40 dias a menos, você tá louco, você tirou seu lucro todinho nisso daí, né? Então aí vai perguntar se paga? Gente, qualquer casa que um humano, não vou nem falar de nenhum setor, vai construir, a pessoa busca um projeto. Por que não na pecuária? Por que não vai atrás de um profissional para poder auxiliar? Conversa, busca, assiste o podcast, vê o que o pessoal tá fazendo por aí, que às vezes não tá próximo da sua realidade, você não tem como chegar. Esse é o poder, né, que a gente tem aqui, de poder entrar dentro da casa de todo mundo, de poder ser ouvido no Spotify dentro do carro, a hora que tá viajando, você baixa e ouve no avião. Então, o pessoal precisa gastar um pouquinho mais com planejamento e vai economizar no resto, sem dúvida nenhuma. Essa fazenda que eu comentei, onde a gente faz o super precoce, né, e consegue abater animais de 15 meses, 16 meses, com 21 arrobas, e nisso a gente abriu lotação da fazenda, lá é ciclo completo. Quando a gente assumiu a fazenda 6 anos atrás, ela tinha nem 600 matrizes. Hoje, contando novilha e vaca, a gente tem 1.400 na mesma área. Olha aonde mudou o trabalho, a rentabilidade dessa propriedade.
E a gente vem focando em animais certificados lá pelo nosso grupo, pelo nosso trabalho de consultoria, que hoje nós temos 20 colaboradores lá no Grupo Apoio Genética. Então, quando a gente presta uma consultoria, não é só o Conrado, tem uma grande retaguarda por trás também, em cima de tudo isso. Não é o Leandro, não é o Rodrigo, que são os proprietários que prestam diretamente e cada um é coordenador dos projetos, né? Mas todo mundo está por trás. Eu estou por trás de todos os projetos lá que eu não coordeno e a gente tem essa preocupação em preparar a fazenda. Eu acho que tem mais uma pergunta, tem um detalhe de uma pergunta sua que não foi respondido. E vem de encontro com isso que nós falamos. A fêmea, quando você tem o acasalamento do macho com uma fêmea, o DNA é 50% do pai e 50% da mãe. O DNA. Porém, a resposta genética e a prepotência genética, vamos falar assim, ela é ativada pela mãe. A resposta principalmente, então, tem muita gente que fala, foca num pai bom. É isso aí. Foca num pai bom e tal. Se você não tá fazendo nada, foca no pai bom. Mas se você já tá fazendo isso, seleciona a mãe também. Faz... Gente, é básico, é igual tirar o lixo de casa, escovar o dente e tal. Coloca os seus costumes na lição de casa da fazenda, que eu chamo, para você selecionar. Se você tiver matrizes espetaculares, imagina colocando os seus touros que você vai escolher a dedo, você vai ter uma produção... A padronização é uma coisa louca nisso. Quando você trabalha com volume, em grandes projetos comerciais, parece que é um irmão... E pai diferente. Um irmão do outro. E essa padronização, né, Arlindo, você pode falar melhor, eu acho que é essa padronização que fez com que tivesse esse tipo de trabalho, esse tipo de seleção na carne, né? A gente ouve muito falar que Roraima não consegue atender mercado X, mercado Y, porque não tem um padrão de carne e um padrão de acabamento, né? Assim, vocês conseguiram fazer isso com um padrão numa linha diferente, né? São lotes específicos, né? A gente vê realmente ali bem heterogêneo, né? O curral é bem heterogêneo, mas tem pecuaristas que já estão trabalhando bem nisso. E se você pega ali, às vezes, o cara manda para você 3 lotes. Você olha os 3 currais que ele mandou ali, um do lado do outro. Muito parecido. Muito parecido. Seja animal precoce, seja animal ali de 6 dentes ou animal adulto, que vai pegar aí os 8 dentes. Mas tem pecuarista trabalhando, entregando animal padrão homogêneo. E você que vê muito isso, né? A gente tá falando precoce. Você também tem uma parte precoce, mas isso aí é 5% do que você recebe lá. O mercado hoje ainda aqui de Roraima ainda tá... Muito heterogêneo. E muito... Dentro dos... 8 dentes, tem até 0 dente, mas depois do 8 dente, né? E assim... Volta a ser novinho de novo. E assim, a gente recebe... cara, às vezes o próprio lote é extremamente heterogêneo. Você pega um boi grande, airado ali, mas aí vai entrar uma coisinha ali pra você que lembra um bezerro. Acontece. E aí nessa classificação, como que faz lá no Frigo10 essa forma de classificação para você poder... A gente sabe que bonifica e penaliza, mas também tem essa linha de bonificar e penalizar pelo tamanho, pelo tamanho de carcaça e tudo mais. Isso aí já está sendo trabalhado? Não, a gente não está envolvendo ainda esse quesito. Peso de carcaça, né? Não. E as compras são feitas, né, obviamente, escolhidas ali, tem uma pessoa que faz isso. E o Frigo10, ele faz tanto as suas próprias compras, como ele faz a prestação de serviço. Então, as nossas prestações de serviço, elas vão ser realmente mais heterogêneas, né? Não somos nós que estamos escolhendo. Mas a classificação das linhas, ela começa ali no curral, né? Depois que eu recebo os animais que foram comprados, eu avalio o curral.
aquele lote precisa ser interessante para que eu possa avaliar ele dentro do abate já no curral de espera. Então, em relação ao fenótipo, né? Aquilo ali. Eu começo a avaliar os animais desde o curral para dentro da sala de abate. Na sala de abate, eu vou ter a ordem em que esses animais entraram. Isso é muito interessante falar, porque, assim, onde que é o lugar do pecuarista nisso tudo? É dentro do abate, sabe? Todo esse trabalho que é feito aqui, eu vou finalizar ali dentro do abate, entregando um mundo de resultados que tu pode melhorar o que tu tá produzindo na tua fazenda. Só que eu preciso que tu esteja lá do meu lado. Porque o que você precisar, eu vou conseguir te entregar. Eu consigo fazer registros desses animais de acordo com a ordem. Então, se eu tenho os animais brincados ali, eu consigo te dizer qual foi o que teve resultado tal, sabe? E eu sinto essa falta do pecuarista. Vocês comentaram aqui que eu já trabalhei com consultoria de abate, eu era estagiária, eu fazia essa consultoria pela ProArroba, uma empresa do Mato Grosso do Sul. E é discrepante, sabe? No Mato Grosso do Sul é muito mais presente o pecuarista dentro da sala de abate. Os caras te pagam para você acompanhar o abate do lote dele. Então, o cara que realmente está interessado em fazer valer a pena o trabalho que ele fez lá atrás, lá na fazenda, é muito cuidado, é muito investimento para você não acompanhar, para você não buscar o resultado do que você está entregando. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer tudo isso. E a gente só vai conseguir avançar quando a gente tiver o pecuarista presente realmente lá dentro. Porque aí você cresce junto, porque ele vai ter interesse em entender o que o frigorífico está fazendo, o que ele está realizando nas suas operações para entregar uma carcaça com melhor aproveitamento, né, em relação a uma esfola. Mas ele também vai estar conhecendo na mão dele ali o resultado do próprio trabalho dele. E também para desmistificar muita coisa que tem no frigorífico, que é a questão do rendimento de carcaça, né? O próprio rendimento de carcaça, que é isso, ele precisa estar acompanhando como está sendo feito, né, o abate desses animais dele. E tem total liberdade, né, do pecuarista. Total liberdade. Se o pecuarista amanhã é quinta-feira, se um pecuarista mandar mensagem para mim, Arlene, eu quero acompanhar o meu lote, 7 horas da manhã, início do abate, pode vir? Eu só preciso que você me mande o tamanho de sua roupa, o tamanho do seu calçado. Pode vir. As portas do Frigor 10 são abertas. Então, assim, a hora que o pecuarista precisar, a gente tá lá para receber. Então, assim, dá para ver que reclama quem quer. Porém, essa questão de muita gente reclamar, meu boi não dá rendimento, meu animal não tá dando rendimento. Aí eu falo que tem a ver com carcaça e tudo mais, e tem a ver também, na parte de nutrição, com o que ele veio sendo tratado lá atrás. Porque o animal tratado no mineral e terminado no mineral, a gente sabe que o rendimento de carcaça é muito menor. Então você tem um animal totalmente diferente. Então aí você vê, a partir do momento que esse cara já não trata lá atrás e já não tá nem aí para ir lá no frigorífico e fiscalizar e querer olhar, então ele tá reclamando porque ele gosta de reclamar mesmo, né? Mas, assim, do meu ponto de vista, muitas vezes é o medo de ir lá e descobrir que o problema é ele. É isso aí. Foi ele que gerou o problema foi dentro da fazenda dele. É isso aí. É muito fácil para ele, constantemente a gente escuta do pecuarista, porque tal frigorífico, o meu rendimento de carcaça é menor. Ele sabe, no fundo, onde que é o problema. Ele sabe que ele não fez a lição de casa. Mas realmente é muito importante a presença do pecuarista dentro do frigorífico. Você tem que conhecer primeiro a sua casa, o seu produto. Uma das coisas que a gente faz lá na empresa e funciona muito bem mostrando para o pecuarista isso. E se ele conhecer, ele vai saber que ele matou a fulana e a beltrana, por exemplo. Uhum. Animal número X e número Y. E se ele conhecer, se ele tiver os dados, ele vai ver que esse animal é superior. Uhum. Sempre foi dando mais, né? Então, no frigorífico vai dar maior rendimento aqui. E aqui vai dar menor rendimento. Aí ele vai lá e fala assim, beleza, tá tudo certo. Agora, se ele não conhece, aí ele fala, por que esse animal deu isso e esse não deu aquilo? Aí, explica pra mim, Arlene. Então, assim, é falta de conhecimento. O intra-rebanho, essa é uma coisa muito legal da gente conversar, porque ele faz isso. Ele faz com que você conheça realmente cada indivíduo da sua propriedade e veja o seu resultado. O intra-rebanho nada mais é que um controle de dados dos individuais dos animais
dentro da fazenda. Existem N formas de intra-rebanho e de diversas empresas. A gente tem a nossa lá do Grupo Apoio Genética e faz isso específico. Lógico, um gado de seleção tem algumas mensurações a mais que a gente tem que fazer e geram dados e geram avaliações para você poder selecionar. E no gado comercial é mais específico para o objetivo, né? Em cima disso. Além disso, a pessoa, eu falo que as fazendas, o pecuarista, a pessoa tem que ter foco. Ela não pode se deixar levar por ondas e conversas e cordas. É a típica frase, quem tudo quer, nada tem, né? Exato. Mas é muito engraçado como às vezes a pessoa vira e fala assim... Conrado, e o marmoreio? Eu falo, o que tem? Não, mas o que você me fala do marmoreio? Falar de quê? É a gordura no meio da carne. É gordura insaturada. Gordura boa no meio da carne. Boa pra caramba, né? Vamos fazer um churrasco. E tal. Então, assim, na verdade ele ouviu falar de um touro que tem marmoreio. Ou alguém que tá falando de carne de marmoreio e ele quer saber. Tem gente que liga lá na empresa e fala assim, ó, eu quero touro de marmoreio. Todos têm, uns mais, outros menos. Mas assim, não, quero só touro com marmoreio bom e tal, não sei o que, papapá, não sei o que lá. Certo, mas qual que é o seu objetivo? Como assim? O senhor vai segurar a matriz? O senhor vai vender bezerro? O senhor vai... Não, tá focado no abate? Não, é marmoreio. Eu sei, eu vou te dar marmoreio. Mas assim, o senhor tá precisando mais do que das características? Porque o ultrassom ele vem completo. Então, se é um animal, se ele tá focado no abate de macho, eu vou focar num touro de AOL estourada, com um marmoreio. Se ele tá focado, não, eu tô precisando segurar a fêmea, tô aumentando meu rebanho, então eu preciso de um touro de uma EGS firme, de uma EGS forte, que acompanhe muito bem. A gente trabalha com animais equilibrados, mas a gente ainda consegue isso. Qual que é o porte do seu gado? Não, eu preciso dar uma levantadinha. Então você vai usar um animal de um frame mais alto. Então, isso faz a diferença, mas muita gente ainda não se atentou nesses detalhes. Isso aí é importantíssimo, principalmente essa EGS aí que a gente viu, e nesse período agora também, né, Arlene, você tá vendo muito lá que o acabamento não tá fácil, né? Não tá fácil, o gado tá vindo com acabamento escasso, né? E foi sofrido, né, as últimas épocas que a gente passou aqui. E a gente viu pela ultrassonografia lá onde a gente acompanhou, no Rodrigo, que tem animal que estava sofrido, foi queimado e teve lagarto igual em todo estado, teve o problema de todo mundo, mas tinha animal com EGS alta. Então quer dizer o quê? É um animal que, assim, ao meu ver, vai tender a dar um acabamento de gordura maior e mais rápido no... Ninguém oferece o que não tem. Exatamente. Então, assim, genético isso, é genético. Então é um ponto importantíssimo, é outro ponto importante. Pessoal, já estou recebendo chamada aqui para todo lado, 3, 4 vezes, e dessa vez é da minha esposa que está fazendo aniversário hoje, meus parabéns. Eu já vou puxar ela aqui para ela aparecer. Ela não quer aparecer, mas ela está fazendo já 22 anos já de Roraima. E a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a participação de vocês dois. Primeiro, entregar a caneca do Fronteira do Agro para vocês, que é de praxe a gente entregar, e vocês lembrarem da gente lá em São Paulo, a hora que for mexer, lá no Frigo 10, posta lá dentro, ó. É lá mesmo, que ela vai ficar. E, Conrado, muito obrigado. A gente deixa essa câmera aqui agora, né, a Casca, à disposição para você falar o que você quiser, vender seu peixe, tudo que você precisar. E, novamente, muito obrigado pela participação. Fique à vontade. Não, eu que tenho que agradecer imensamente o convite, a receptividade de vocês. Nem percebi a hora passando aqui. Eu queria convidar todo mundo para
acessar o nosso site. Quem conhece já, bastante gente conhece o Grupo Apoio Genética. Quem não conhece, acessa o nosso site, tem bastante informação, lá tem tudo sobre a empresa, tem o nosso contato e uma grande equipe pode ajudar muito quem precisar. A gente está lá realmente para fazer a diferença. São 24 anos, a gente quer ver se fica mais 24 aí, vamos ver se sucessores vão trabalhando com a gente lá, mas brincadeiras à parte, é um prazer para a gente hoje trabalhar no agronegócio brasileiro e poder fazer um trabalho que vai de grãozinho em grãozinho melhorando aí a vida de todo mundo. É isso aí. Esse é o nosso trabalho que tá diretamente ligado ao setor do agronegócio, né? Exato. De grãozinho em grãozinho. Muito obrigado pela participação de vocês, Conrado. Grande satisfação em recebê-lo aqui. Arlene também. Obrigada. Aproveita, Arlene, faz um chamado pessoal. Aqueles pecuaristas que você quer puxar pela orelha. Pela pra ir lá. mão. Pela mão, Convidar pela mão. Vai Todo acompanhar o carinho, abate. todo cuidado, são super bem-vindos. O Frigo 10 é uma empresa extremamente assim disponível. A gente se coloca realmente à disposição para receber o pecuarista. A gente tem prazer em receber o pecuarista. E o Frigo 10 ele é o único cifrado do estado, então a gente tem muita qualidade ali para oferecer, para trabalhar o produto, a matéria-prima que a gente recebe do pecuarista, e a gente investe muito em qualidade, sabe? Cada dia que passa, a gente inova alguma coisa ali. Não é à toa que hoje a gente já tem a nossa vitrine. A loja do Frigo 10, ela não é outra coisa que não seja a nossa vitrine. Tudo que a gente produz de melhor, tudo que a gente recebe melhor do pecuarista de Roraima, a gente está colocando ali naquela vitrine. Então, fica o convite para que as pessoas conheçam o nosso produto e, claro, para que o pecuarista venha ali ao nosso lado, acompanhar o nosso serviço, acompanhar o produto dele sendo trabalhado, né? Da melhor maneira possível, que é o que a gente faz, que é o que eu faço com muito amor. É isso aí. Arlene, muito obrigado também. Pessoal, esse foi mais um episódio de Fronteira do Agro. Dessa vez a gente falou sobre tecnologia e mercado da carne. Não deixe de nos seguir no Instagram, no Spotify, no TikTok e no YouTube. Você faz o seguinte: você se inscreve no canal, você deixa seu like, você ativa o seu sininho para não perder nenhuma notificação e envia isso aqui para umas 4, 5 pessoas que você conhece, para dar uma chamada, né, não, Acácio? Exatamente, tem que ajudar a divulgar a informação no setor do agronegócio, que nosso estado que é tão carente, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio de Fronteira do Agro. Valeu! Valeu!